Sabe, a promessa do AWS Lambda é incrível. É como ter um motor que se ajusta sozinho à velocidade que a gente precisa, sem nunca ter que se preocupar com combustível ou com manutenção. Parece mágica, né? Uma escalabilidade que soa infinita. Mas e se no meio daquela corrida super importante, esse motor super poderoso simplesmente engasga? O que acontece quando o que parecia limitado encontra de fato um limite? Olha, essa é uma história clássica e, vamos combinar, bem frustrante. A aplicação está rodando lisinha nos testes, uma maravilha. Mas aí chega o grande dia, o lançamento, a aplicação está sobre carga máxima e ela para. Simplesmente para. O painel começa a piscar vermelho, cheio de erros e o desespero bate. A gente se pergunta, ué, o que deu errado? Estava tudo perfeito? A resposta, na grande maioria das vezes, não está no código, mas em algumas barreiras invisíveis que a nuvem coloca no caminho. Para a gente desvendar esse mistério, vamos seguir um mapa, ok? Primeiro, a gente vai identificar esses obstáculos da escalabilidade. Depois, vamos entender o que são essas barreiras de proteção que a AWS usa. Na sequência, vamos focar nas cotas que realmente importam, aprender como gerenciar tudo isso e, por fim, ter uma visão completa para nunca mais ser pego de surpresa. A primeira coisa que a gente precisa colocar na cabeça é que esses limites não existem para atrapalhar a nossa vida. Pelo contrário, pense neles como, sei lá, como os guardrails de uma estrada. A AWS coloca eles ali para garantir que a nossa aplicação não saia voando da pista e, o que é ainda mais importante, para que um único usuário não comprometa a estabilidade da plataforma para todo mundo. É uma questão de segurança. O nome oficial para isso na AWS é cotas de serviço, ou Service Quotas. A melhor analogia que eu já ouvi é que elas são as regras de trânsito da nuvem. É simples. Elas garantem que um único motorista mais apressadinho não cause um engavetamento gigante e prejudique o tráfego inteiro. É, no fundo, uma garantia de boa convivência no ambiente digital. E aqui, tá o ponto crucial. Nem toda barreira é igual. Existem os limites que são flexíveis, os chamados soft limits. Esses aí a gente pode, com uma simples solicitação, pedir para a AWS aumentar. Mas também existem os limites rígidos, os hard limits. E esses são como paredes de concreto. São imutáveis, fixos. Saber diferenciar um do outro é a base de tudo para não projetar uma arquitetura que vai literalmente bater de frente com um desses muros. Certo. A teoria é super importante, mas vamos para o que interessa. Como é que isso se traduz em números, na prática? Vamos dar uma olhada agora nas cotas mais importantes, aquelas que todo desenvolvedor precisa ter na ponta da língua para não ter surpresas. O primeiro, e talvez o mais famoso, é o limite de execuções simultâneas. Por padrão, uma conta pode rodar só 1000 funções Lambda ao mesmo tempo, por região. Se chegar à requisição de número 1001, ela vai ser rejeitada. É o famoso throttling. A boa notícia, esse é um limite flexível. A má notícia é que o aumento não é instantâneo, não é mágico. Precisa ser planejado bem antes do pico de tráfego. Agora, um limite rígido fundamental: o tempo de execução. Uma função Lambda tem um prazo de validade, 15 minutos. E não é 15 minutos e 1 segundo, é 15 minutos cravados. Esse número, sozinho, já define o tipo de tarefa que o Lambda pode ou não fazer. Se o processo precisa de mais tempo que isso, já é hora de pensar em outras ferramentas como Step Functions ou Fargate, por exemplo. E além do tempo, tem outros limites bem importantes. A memória, por exemplo, que basicamente define a potência da função, é configurável, dá para ajustar. Já o tamanho do pacote de código é um limite rígido. São 250 MB para pacote zip ou 10 GB para imagens de container. E por que isso? Para garantir que o Lambda consiga iniciar uma nova instância da função em milissegundos. É uma troca, né? Um trade-off entre tamanho e velocidade. Ok, então a gente já conhece os limites. A pergunta de $1 milhão é: como não virar uma vítima deles? E a resposta está em mudar a mentalidade. É sair do modo bombeiro, que só corre para apagar incêndio, e entrar no modo arquiteto, que planeja tudo para evitar que o fogo comece. E a ferramenta central para essa gestão proativa é o painel de Service Cotas, lá no console da AWS. Pense nele como o painel de controle do seu carro, sabe? É ali que você vê todos os seus limites, monitora o quanto está usando e, o mais importante, é por ali que você solicita mais potência quando precisa. E o processo para pedir um aumento é bem direto, como a gente vê aqui. Você navega, seleciona o serviço, a cota e solicita. Mas tem um detalhe que faz toda a diferença. A AWS vai querer saber o porquê do pedido. É preciso justificar, explicar qual é a carga de trabalho que está por vir. Um bom argumento bem fundamentado acelera muito a aprovação. Só que pedir aumentos por si só não é o suficiente.
A forma mais inteligente de gerenciar cotas é descobrir onde elas vão quebrar antes que isso aconteça em produção. Como a própria AWS nos lembra aqui, testes de carga são a única maneira de simular o futuro e achar esses gargalos. É a diferença crucial entre planejar o sucesso e ter que remediar um fracasso. Bom, até agora a gente focou bastante no Lambda, mas é aqui que a coisa começa a ficar mais complexa. Porque uma função Lambda raramente vive sozinha, isolada. Ela faz parte de uma cadeia de serviços e, adivinha só, cada elo dessa corrente tem suas próprias cotas, seus próprios limites. Olha só este exemplo clássico de gargalo. O API Gateway é a nossa porta de entrada, certo? Ele aguenta um tranco de até 10.000 requisições por segundo. Só que ele pega todo esse volume e entrega para quem? Para o Lambda, que por padrão só consegue lidar com 1.000 de cada vez. A conta simplesmente não fecha. É como tentar despejar o conteúdo de uma represa inteira através de um funil. O resultado é óbvio. O sistema vai estourar no seu ponto mais fraco. Então, a única abordagem que realmente funciona é o que a gente pode chamar de planejamento holístico. É preciso olhar para a arquitetura como um todo, mapear cada passo da requisição, entender os limites de cada serviço no caminho e procurar ativamente por esses possíveis gargalos. Aumentar cotas não pode ser um ato de desespero, tem que ser uma decisão consciente, que faz parte do design do sistema desde o início. E isso tudo nos leva à reflexão final. As cotas de serviço não são um bug, são uma feature da nuvem. A questão de verdade não é se os limites existem, mas sim se a arquitetura foi desenhada levando eles em conta. As barreiras de proteção da aplicação estão configuradas para o sucesso ou são, na verdade, uma bomba relógio prontinha para explodir no pior momento possível? A resposta para essa pergunta define a diferença entre um sistema que escala de verdade e um sistema quebrado.